Voilà, c'est bien d'être là à l'Alliance française dans ce jardin que j'ai connu quand j'avais, disons, 13 ans, cette alliance différente. Era uma aliança francesa bem diferente, sobretudo pela entrada desse jardim que não existia. Mas, da minha parte, são lembranças que eu tenho de estudante, quando eu comecei a estudar com a Monique Colombat, depois seguindo com Thérèse, seguindo com Maria Antonieta e fazendo Nancy. Então, são muitas lembranças de uma outra aliança, de um outro prédio que era bem diferente. E nessa época, a gente aqui como estudante encontrava sempre andando nos corredores Dr. Ernesto Silva. Não tem como falar dessa aliança de estudante sem lembrar do Dr. Ernesto, das gravatas do Dr. Ernesto, das apresentações que ele fazia no auditório e da maneira como ele entrava, saía rápido e sempre presente nas festividades. Então eu estudei aqui alguns anos, me preparei também para ser professora, fazendo Nancy. É um curso que não existe mais há alguns anos. E naquela época os professores, junto comigo, eu praticamente posso dizer que de estudante virei professora. Um dia estava numa sala como estudante, no outro dia o Monsieur Bertrand, que era o diretor, que morava, né? Porque na verdade os diretores moravam onde é a parte cultural. O Centre Culturel é uma casa. Então a gente frequentava ali, assim, depois quando eu comecei a trabalhar, em 1986, como casa do diretor, que às vezes fazia um encontro com os professores. Então a minha passagem para a docência na Aliança Francesa começou em 86, foi muito rápida essa passagem, muito rápida, e foram muitos anos aqui, sempre com o Dr. Ernesto falando para os professores e organizando a nossa vida também de docente, apoiando nossas idas para os congressos. Me lembro que fomos em 89 para Belo Horizonte, depois nós fomos professores, né, fomos ao evento internacional de professores de francês, depois fomos para a Bahia, sempre o Dr. Ernesto organizando, não, vão, eu ajudo, eu apoio. Então foram muitos anos de docência aqui, paralelamente à docência também na Secretaria de Educação. E foram muitos estudantes que depois se tornaram meus amigos, né? Porque se eu comecei a dar aula aqui com 21 anos, foram 16 anos na primeira fase, depois outros 4 anos. Ao total foram 20 anos como docente. E uma das grandes alegrias minhas como docente foi fazer as provas dos jovens. Quem não conhece, quem não passou pela Okapi, né? Eu era responsável de fazer as provas dos estudantes, dos adolescentes. Então, eu falei aqui na direção que eu tinha que ter essa revista. Naquela época, a gente não ia copiar texto de quem? A gente tinha fontes, e fontes para os estudantes. Eu fiquei tão apaixonada, foram anos fazendo prova para os estudantes. A gente tinha testes bimestrais, então nós centralizávamos, a professora Maria Antonieta, nossa coordenadora, centralizava essa parte e ela nos dizia, bom, quem vai fazer... Aliás, naquela época acho que era até Thérèse que trabalhava com ela. Moi, j'ai été tellement enchantée de préparer ce test, là, de lire les thèmes, les sujets, que moi-même, j'ai les revues que je garde, et puis avec des thématiques très ciblées pour les adolescents. Então, na parte pedagógica, aqui na Aliança Francesa, tive muitas oportunidades de formação, muitas oportunidades. Então eu tive turmas aqui, anos e anos de adolescentes de 14, 15 anos, passear por essa Aliança Francesa, passar na frente das salas de aula. A gente tinha outra nomenclatura para as salas, né? Então a gente falava, où tu vas, Denise? Ah, je suis en Bourgogne, porque minha sala chamava Bourgogne. Ah, tu vas où aujourd'hui? Ah, moi je suis en Bretagne. Donc je vais dans la salle qui s'appelait Bretagne. Então foram realmente, como docente, muitas experiências, assim, muitos anos, e depois que eu pude também compartilhar, para além daqui,
porque quando eu saí da Aliança Francesa, eu já saí, no primeiro momento, para trabalhar na direção de um centro de línguas. Então, tive contato com a diretora aqui da época, Valérie, como diretora. Então, eu era diretora de um centro de línguas. Aí eu voltava à Aliança como diretora. Então, são momentos na carreira da gente diferentes que a gente acaba aprendendo também, né, na gestão. E em 2009, antes que se falasse de qualquer coisa, aquela pedra fundamental, eu lancei um artigo que foi pioneiro e inédito, ninguém tinha falado disso. E eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão. Antes de Brasília existir, já tinha La Maison de France devant l'Alliance Française. E eu pude defender uma tese de doutorado contando sobre a história do ensino de línguas no Distrito Federal. E a gente observa que a história, antes de existir Brasília, já existia ensino de línguas nessas terras por aqui. E essa placa, essa pedra fundamental, antes da inauguração de Brasília, ela diz isso. E depois, o discurso que aconteceu diante dessa pedra, a gente tem esse discurso, né, com o presidente Juscelino Kubitschek, que depois com o André Malraux. Então, tudo isso foi motivo de análise e de publicações. Aí eu volto para essa escola, para esse espaço como pesquisadora. Então, passei como estudante, passei 20 anos quase como docente, e aí volto como pesquisadora para entender um pouco desses embates. Existe mesmo uma política linguística para o ensino de francês? Ça, voilà, c'est le titre d'un article. Esse foi um título de um artigo que eu publiquei em 2010. Né? No ano de 2010, existe política pública para o ensino de francês no Distrito Federal? Existe, claro que existe. A Secretaria de Educação tem um acordo com essa instituição desde 1966. Então eu volto para essa casa em 2010, ali até depois trabalhando, mas nessa perspectiva de pesquisar. Pesquisar os docentes. Em 2014, a Aliança me abre as portas também para conversar com os professores iniciantes. Então eu fiz uma pesquisa de doutorado com jovens docentes, tive a oportunidade de conversar com professores daqui, da Secretaria de Educação, e professores também pagos pela Aliança Francesa, né, e pela Secretaria de Educação, para perguntar para eles, né, como é que a língua, o ensino de línguas acontecia na vida deles, a importância. E isso em 2010, 2012... Em 2014 eu publico minha tese e agora em 2020 eu volto, né? Retomo essas entrevistas com esses professores que estiveram aqui, porque a gente faz pesquisa e não fecha uma porta, fecha uma caixa com a pesquisa. Muito pelo contrário, a gente faz uma pesquisa e a gente abre, né? Abre para que outros leiam, outros perguntem, te questionem, te critiquem, façam sugestões. Então, tenho agora pesquisado essa trajetória longitudinal dos docentes, que outrora eram iniciantes, agora são docentes experientes. Paralelo a isso, como não pensar nessa aliança, na parte de gestão, eu tive a oportunidade de ficar 7 anos praticamente no comitê também dessa associação, conhecendo esse outro lado da Associação Franco-Brasileira. O que me mostrou quão complexa é ter uma instituição que faz 60 anos. Né? Uma instituição que faz 60 anos, que é um pilar, c'est un pilier à brasiliar. Tem um auditório que nos anos 70 a gente sabe quantas pessoas passaram por ele. Né? A gente tem histórias em cada sala, né? Quantos estudantes. Eu agora dou aula na UNB, no curso de Letras, Língua Francesa e respectiva Literatura. Encontro de vez em quando os estudantes daqui, professora, como professora, é um senhor que me fala, professora, fui seu aluno em 1990 na Aliança Francesa. Então, cruzo com os meus alunos, que agora são meus colegas, eu me torno colegas deles. Et parabéns à l'Alliance Française. Mes félicitations pour l'anniversaire de 60 ans.